Louvado seja Deus pela sua graça, misericórdia e a sua bondade. Irmãos, nós estamos, desde o domingo passado, diante de uma nova série de mensagens, uma série que está sendo dirigida pela carta de Pedro, primeira carta de Pedro. O nome dessa série é Esperança e Coragem. Esperança e Coragem. Na mensagem do boletim desse mês, eu coloquei algo em torno desse tema, esperança e coragem. Mandei lá no grupo, tinha algumas impressões pela manhã, minha impressora resolveu não funcionar agora à tarde, depois eu vou trazer mais cópias do nosso boletim, que agora é mensal. Mas vamos continuar. No último domingo, a título de introdução, nós refletimos nos primeiros versículos dessa carta, apenas os versículos 1 e 2. Hoje nós vamos ler 1 Pedro, no capítulo 1, e nós vamos ler os versículos de 3 a 12. 3 a 12. Carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 12. Eu vou fazer a leitura desse texto. Peço que você possa acompanhar atentamente a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto santo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo redundante, em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, os quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Vamos orar? Pai, obrigado pelo teu texto, Deus, que é a tua palavra, é a tua verdade. É a luz do Senhor que brilha sobre nós, com a verdade pura, genuína. E obrigado por revelar essa verdade, Deus, e trazer ela a nós. Obrigado por inspirar o apóstolo Pedro a registrar o que aqui está diante de nós, Deus. Que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor possa, Deus, apesar de mim, das minhas limitações, fazer com que a reflexão no texto santo ela possa ser entendida, Deus. Mas que ela não possa ser só absorvida pelo intelecto, pela mente, mas que ela também possa ser absorvida pelo coração, para que saiamos daqui animados pelo Senhor, confortados e consolados por Ti, e exortados também a seguir em frente na peregrinação que o Senhor coloca diante de nós. Essa é minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos,
eu não sei você, mas eu tinha um certo apreço pela matéria de história na escola. Sempre gostei um pouco mais de história. Gostava de outras matérias, sempre gostei de matemática, mas história também é uma matéria que sempre me agradou. E especificamente nessa grade de história, quando a gente estava estudando alguns temas, sempre surgia perguntas que eu imagino que surgem hoje na sala de aula do mesmo jeito. Perguntando assim, para que nós estudamos história? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Por que eu estou estudando? Por que eu estou estudando história? Né, Pedro? Por que eu estou estudando um negócio que aconteceu lá do outro lado do mundo? Há 300, 400, 500 mil anos atrás. O que isso tem a ver comigo? 2.000 anos atrás. A gente se pergunta isso. Uma das matérias no seminário, irmãos, que tem mais grades que superam todas as outras, é a história da igreja. Nós temos várias matérias de história da igreja, várias mesmo. Tem história 1, história 2, história 3, história 4, história da igreja brasileira, história da igreja presbiteriana do Brasil. É uma série de grades sobre história. O estudo da história, irmãos, ele cumpre alguns papéis. E o principal deles é para que a gente primeiro se situe na história. Para que ninguém ache que nós estamos aqui e da forma que nós estamos aqui, as coisas aconteceram de um dia para o outro. Porque não aconteceu de um dia para o outro. A forma como nós vivemos, a forma como nós vivemos no país que nós vivemos, a cultura que está diante de nós. Ou seja, existe uma série de coisas que fazem a nossa vida ser do jeito que nós precisamos olhar para trás e conhecer a história. A história nos ajuda a nos situar. E a gente saber que existe uma conexão da nossa vida com as coisas passadas e certamente haverá com as coisas futuras. Uma boa leitura da história nos ajuda no tempo presente e no tempo futuro. Uma das principais contribuições da história, e deveria ser assim, mas a gente é muito teimoso, era aprender com os erros do passado. E nós não aprendemos com os erros do passado. A gente tem muita dificuldade com isso. A gente, às vezes, insiste em cair nos mesmos erros. Uma outra contribuição da história é para que a gente tenha, num certo sentido, motivos para se alegrar ou até para se entristecer diante da história. A gente pode olhar para a nossa história e ver coisas boas. A gente pode olhar para a história e ver coisas tristes. Quando nós olhamos a história da igreja de Cristo, por exemplo, existem muitas histórias, fantásticas histórias, que nos faz aquecer o coração. Por outro lado, também existem histórias muito tristes, que mancharam a própria história da igreja, ou tristes no sentido de vidas que foram ceifadas pelo simples fato de professarem a fé em Cristo Jesus. História é muito importante para todos nós. E nós deveríamos sempre olhar para a história com muito apreço. Pedro, no começo da carta, o começo da carta de Pedro, irmãos, ela é tão fantástica, ela é tão profunda, ela é tão maravilhosa, que nós poderíamos, se assim Deus nos direcionasse, fazer uma exposição da primeira parte da carta de Pedro, ou pelo menos do primeiro capítulo de Pedro, versículo por versículo. Um versículo para cada domingo. Nós temos aqui no capítulo de Pedro 25 versículos aqui. Poderia ser 25 sermões, versículo por versículo. De tanta coisa que Pedro está falando, Pedro está trazendo para a igreja, e de uma maneira tão bela, trazendo o aspecto da história daquele povo, por que eles estão ali, porque Pedro vai falar de um povo escolhido, trazendo o porquê eles estão passando o que estão passando. Os irmãos vão se lembrar que no domingo passado eu falei, qual é o cenário que Pedro está escrevendo em sua carta? Um cenário de perseguição. Era uma perseguição extrema? Ainda não, mas estava quase lá. E aconteceu uma perseguição muito grande no final da década de 60 do primeiro século. Inclusive, onde o próprio apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo seriam mortos em Roma.
Pedro escreveu essa carta, é a primeira, depois ele vai escrever a segunda, muito próximo da sua morte. Ele já estava enfrentando a perseguição. Um povo distante dele, que vivia nas terras que nós conhecemos hoje como a Turquia, que é que recebeu essa primeira carta, também estava sofrendo perseguição, mas ainda era uma perseguição que estava progressiva. Já eram sinais de uma dura perseguição, mas ainda não era tão intensa como chegaria, ao ponto do próprio apóstolo ser morto. Então, esse é o contexto. E Pedro está fazendo questão de trazer uma doutrina muito profunda daquele povo, e que aquele povo crente, que estava reunido ali na região da Turquia, pudesse se ver na história de Deus. Para quê? Para que eles entendessem que a perseguição não está vindo à toa, e que eles não vão passar naquele momento por causa de um descuidado de Deus. Pelo contrário, Deus está cuidando de todas as coisas. E Pedro está querendo deixar isso muito claro. E é interessante que os primeiros 2 versículos que nós vimos no domingo passado, o primeiro e o segundo versículo, sabe como que Pedro situa aquele povo na história? Pedro está olhando para a história. História, o que nós chamamos de história, irmãos, é aquilo que começou a contar no tempo. Quando Deus criou todas as coisas e o relógio começou a girar, lembre que o próprio tempo, o Cronos, foi Deus que criou. Deus que criou. O homem com a sua inteligência separou em segundos, minutos, horas, dias, semanas e anos. Já reparou como uma coisa encaixa perfeitamente? Inclusive, nós acabamos de passar nessa semana pelo dia 29 de fevereiro. Por que tem um dia de 29 de fevereiro? Foi um ano bissexto e isso acontece de 4 em 4 anos. Para quê? Para justamente encaixar perfeitamente no ciclo que faz com que tudo encaixe perfeito em dias, semanas e anos, e as estações possam ser observadas por nós, tudo certinho. Então, quando Deus deu o start na história e os minutos começaram a ser girados, muita coisa já aconteceu na história. Só que Pedro vai situar aquele povo numa história que começou fora do tempo. Eu falo assim, ele se apresentando, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Ele usa a palavra eleitos aqui, que são forasteiros da dispersão. Já está falando, vocês são forasteiros, vocês já são peregrinos, vocês já não são desse mundo, pessoas de outro mundo. E aqui no versículo 2 ele repete, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, santificação do Espírito e obediência no sangue de Jesus. Pedro começa a situar aquele povo na história e fala assim, para começar a história, só entenda uma coisa, vocês são povo de Deus, povo cuidado por Deus, antes da existência de todas as coisas. Vocês são eleitos. E ele usou essa palavra 2 vezes. Logo no versículo 1 e no versículo 2. Só para mostrar para aquele povo, aqueles primeiros leitores, que eles são eleitos. Eleição de Deus, está ligado à eternidade. Quando Deus elegeu um povo para si, antes de lançar os fundamentos do mundo, antes de lançar a primeira pedaço de terra, antes de lançar a primeira jogada de água, tudo aquilo, Deus já tinha elegido um povo para si. Ou seja, a nossa história começa fora da própria história que nós conhecemos, que marca o tempo, os dias e as semanas. Deus já conhecia o nosso nome, Deus já nos conhecia antes de criar todas as coisas. E isso nos coloca numa história eterna. Nós não fazemos parte de uma história qualquer. Não é a história de um império, como o Império Romano, Império Otomano, como a dos egípcios, os mongóis. Não são esses tipos de histórias. Irmãos, a nossa história é muito nobre. Uma história que, para ela ser contada de maneira completa, a gente precisa ir para a eternidade. Porque é lá que ela começa. Quando nós, povo de Deus, somos eleitos por Deus. Então, tem muita doutrina no começo da carta de Pedro. E por que Pedro está fazendo questão de trazer esse contato daquele povo com a sua história, com a história do povo de Deus, e com muita doutrina? Porque o contexto é de perseguição. E diante das perseguições, das lutas e dos desafios, irmãos, a única coisa que nos sustenta em pé é a fé em Deus. E o que nós cremos
em Deus e também o que nós cremos de Deus. Porque muitas vezes nós temos uma visão pequena ou limitada de Deus e da nossa própria história com Deus. E Pedro está fazendo questão de ampliar isso, deixar bem claro para aquele povo da bela história que eles estão fazendo parte. E agora, com muita doutrina, no versículo 3 até o versículo 12, Pedro vai falar de verdades preciosíssimas. E que eu queria dividir aqui em 3 pontos. E a primeira parte que eu queria falar está no versículo 3 ao versículo 5. Veja só, Pedro vai orar assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então, nessa primeira parte, o que Pedro está querendo apresentar para nós aqui é as características da salvação que nos alcançou. Como que essa salvação chegou até nós e qual é a qualidade dessa salvação. Primeiro ele dá graças, porque aqui é uma oração, é uma ação de graças. E ele fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito a Deus, o Pai do nosso Salvador, que também é Salvador. Ou seja, toda a trindade é salvadora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele agradece a salvação citando o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus. Rebequinha me fez uma pergunta hoje de manhã, né, Rebeca? Como assim, se a gente crê num só Deus, por que tem 3 deuses? Aí, com muito cuidado, né, e carinho com a Rebeca, falei: calma aí, Rebeca, essa interpretação não é boa. Eu entendi sua dúvida, porque a trindade é difícil, mas nós não cremos em 3 deuses. Nós cremos num só Deus. Só que esse único Deus, eu falei para a Rebeca hoje, né, ele é trino. É um Deus, é um ser que se apresenta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há pouco tempo eu li sobre a Trindade falando assim: o Pai só é Pai por causa de quem? Do Filho. O Filho só é Filho porque há um Pai. E na Trindade nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Pedro está agradecendo ao Pai pelo Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Então Deus tem o quê? Um único Filho. Da mesma natureza que Deus, Luquinhas, é só Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ah, mas nós não somos filhos de Deus? Os salvos, sim. Aqueles que entregam a sua vida a Deus, de fato, são filhos de Deus. Mas veja só, qual que é o nosso processo de filiação a Deus? Por meio de adoção. Nós somos adotados. Nós não temos a mesma natureza da filiação que Cristo Jesus tem com o Pai. Nós somos filhos de Deus, mas a nossa filiação aconteceu por meio da adoção. Nós somos adotados como filhos de Deus. E isso, primeiro, não nos menospreza ou não nos coloca num patamar diferente da filiação com Deus. Daqui a pouco a gente vai ver aqui, porque nós vamos ganhar uma herança. E essa herança, ela é belíssima. É a mesma herança, ou é da qualidade da herança que o próprio Cristo tem. Então, a nossa adoção não nos menospreza, na verdade, nos torna num estágio de glória que nós não poderíamos ter, mas que Deus nos dá. Filhos dele. Filhos dele. E nós somos adotados por causa da obra salvadora de Cristo Jesus. E é tão lindo isso, porque, veja só, o que nos coloca como filhos do Deus e do Deus Pai é porque o Deus Filho, ele fez uma obra gloriosa. E quão belo é isso, né? Porque nas nossas relações humanas, às vezes, em algumas situações, não é em todos os casos, mas geralmente filhos adotivos podem ter dificuldades com os filhos naturais. Isso às vezes acontece, é comum. Às vezes não, às vezes os filhos naturais vão se
vão se dar muito bem com os filhos adotivos, como se nem tivesse a possibilidade de ser o que é filho adotivo e filho natural. Mas, via de regra, sempre tem algum esbarra ali e tal. Até os filhos que são de sangue, né, se esbarram. Os filhos adotivos com os filhos de um casal que também tem filhos naturais, podem se esbarrar. Não é o que acontece conosco. Porque nós fomos adotados, veja só, por causa da obra de Cristo Jesus. O Filho, o único Filho de Deus, ele foi aquele que pagou o preço para que vários pudessem ser adotados. Veja só, que grande glória há nisso, né? Jesus, o nosso amigo, ele se entregou por nós para que nós pudéssemos ser salvos. E o Pai pudesse nos adotar como seus filhos. Então, é uma família que sempre quer estar em harmonia. Cristo não quer se rebelar ou dizer assim, não, veja só, é só eu que vou desfrutar da paternidade do Deus Pai. Não, Cristo fala assim, vocês também vão desfrutar dessa bela paternidade do Deus Pai, que é misericordioso, que é bondoso, que é glorioso, e que Ele tem todo o poder, e Ele é rico, e Ele vai dar uma herança para vocês. Cristo, com alegria, divide a herança reservada a si para nós também. E é por isso, com alegria, fala assim, bendito Deus. Pedro está falando isso, nós que somos filhos, temos que louvar a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, e é só pela misericórdia de Deus, Ele nos regenerou para uma viva esperança. E um dos temas centrais, o tema da nossa série é esperança e coragem, porque um dos temas centrais da carta de Pedro é esperança. E ele fala isso logo no início, aqui no versículo 3, quando Deus, na sua obra de salvação, Ele nos regenera. O que é a regeneração, irmãos? É a mudança dos aspectos mais profundos do nosso coração. O nosso coração, sem Deus, ele é constantemente e unicamente mal. O coração do homem, isso a gente precisa aprender. O coração do homem só produz a maldade quando ele está afastado de Deus. O homem não consegue produzir outra coisa. É por isso que, voltando para a história, nós olhamos para a história e, muitas vezes, se a gente pegasse um livro de história, deixa eu só marcar aqui para não perder, e fizesse isso aqui com um livro de história, a possibilidade de cair litros de sangue é muito grande, porque a história do homem é marcada por várias tragédias, várias guerras. Então, quando a gente balança um livro de história, cai sangue, porque o homem é constantemente mau e o coração do homem só pode produzir maldade. Mas Deus, Ele nos regenera. Qual é a regeneração que Deus faz? É uma obra de Deus e é uma obra exclusiva de Deus. Só Deus pode fazer. O homem não pode decidir por sua livre escolha escolher o bem. Ele não pode. Só o que Deus faz, Ele vai lá no nosso coração. Ele vai no profundo do nosso coração e Ele faz isso aqui, ó. Ele nos dá uma nova vida, Ele regenera o nosso coração. Ele muda as inclinações do nosso coração, para que a obra de salvação de Deus possa ser realizada de uma maneira plena. E quando Ele faz isso, Ele nos traz vida. Efésios vai falar que nós estávamos mortos, mas quando nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus, nós temos vida. Então, por isso que Pedro está falando, nos regenerou para uma viva esperança. E é tão bela essas duas palavras juntas, esperança e vida, né? A viva esperança. A nossa esperança não é esperança morta. Não é o tipo da esperança que nós colocamos em cima de políticos. Não é o tipo de esperança que nós colocamos em torno de algumas pessoas, ou de algumas situações. Não, a nossa esperança ela é viva. Por que ela é viva? Porque a raiz da nossa esperança está em Cristo Jesus. E aqui ele vai falar que essa esperança é viva porque ela é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está vendo como ela é viva? Ela é tão viva que a prova que essa esperança ela é viva está na pessoa de Cristo Jesus. Aquele que dos mortos ressuscitou. E Paulo vai falar que se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Eu não sei você, irmãos, mas eu vou fazer um exame de sangue essa semana, tem que fazer. Eu não fiz porque eu estava meio mal, né? Aí a gente é assim, quando a gente sabe que a nossa situação não está boa, e eu sabia que a minha situação com algumas coisas do sangue não vai estar boa. Aí, se eu fizesse ela todo derrubado que eu estava, eu tenho certeza que o médico ou ia me dar um atestado de óbito ou me internar.
Aí a Dani está assim, não tem nada a ver, faz o exame de sangue. Eu falei, não, Dani, deixa eu dar uma melhoradinha no corpo, para o exame só ficar ruim. Eu não quero um exame muito ruim, né? Eu quero um exame só ruim, mas muito ruim não dá não. Então, estou achando que eu melhorei um pouco, vou lá fazer o tal do exame de sangue, né? Mas e a gente vai chegar cheio de defeitos. O nosso corpo é cheio de defeitos. Não tem jeito. E quando a idade chega, a coisa só tende a dar, né? É aquele negócio, daqui eu tenho 40 anos, né? Então, diz que 40 anos é a idade do pico, né? Diz que daqui para frente é só para trás, né? Então, e aí a gente vai nessa e, irmãos, eu sei que o corpo vai sofrer algumas coisas, mas eu tenho uma viva esperança que um dia, não sei se Cristo volta antes de eu morrer. Se Cristo não voltar antes de eu morrer, eu vou morrer, o meu corpo volta para o pó da terra e minha alma estará com Cristo, esperando, inclusive, o seu retorno. Mas no dia que Cristo voltar, para encerrar essa história, encerrar esse tempo, esses minutos e horas que estão correndo, eu não sei como, irmãos, mas esse corpo que vai estar no pó, ele vai ser reunido novamente, cada uma das moléculas dessa biologia, porque Deus não despreza essa carne, isso tudo vai se juntar novamente e não vai estar mais num corpo defeituoso, vai estar num corpo glorificado, perfeito em glória. Não vai ter dor, mais doença, mais limitação. Nós estaremos perfeitamente na glória de Deus. E essa é a viva esperança que o cristão pode carregar consigo. A nossa esperança é uma esperança sempre viva, a morte não tem nada a ver com a morte. E a prova disso é Cristo ressurreto. Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou dentre os mortos, nós ressuscitaremos com Ele. A nossa esperança é viva. É por isso que Paulo está falando a peregrinos aqui, aqueles que estão dispersos, aos forasteiros, eles falam assim, fiquem tranquilos. Porque vocês estão caminhando aqui nessa terra e nessa história para uma viva esperança. É por isso que está chamando aquele povo de forasteiros. Porque o endereço final daquele povo, e também não é o nosso, é aqui nessa terra. Nosso endereço final, irmãos, é na cidade celestial de Cristo Jesus. Deus está lá, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É para lá que nós caminhamos. A nossa esperança é vibrantemente viva. E louvado seja Deus por isso. E além dessa esperança que nós temos da salvação, diz o versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Além da gente ter a salvação, ser adotados como filhos, nós ganhamos uma herança. E essa herança, em qualidade, irmãos, ela é melhor, maior e mais sublime do que qualquer herança que nós podemos receber nessa terra. Foi na semana passada que morreu, eu não sei se é o homem mais rico do Brasil, um dos mais ricos, né? Era fugiu o nome dele. Abílio Diniz. Homem extremamente rico. Extremamente rico. Ou muito capacidade, inteligente. Hoje de manhã falaram que o irmão Zé Afonso é a enciclopédia. Ele é a nossa enciclopédia. Precisou ter dúvida, é só consulta o Google não, vai no irmão Zé Afonso, né? Então, o Abílio Diniz, ele morreu, e ele dono de muitas posses, empresário, muito bem sucedido, rico. Imagina a herança desse homem, né? Talvez quantos queriam agora, nesse momento, estar ali no papel dos filhos, dos netos e ser herdeiro. Não precisa ser de muita coisa, não, irmãos. 1% da fortuna desse homem deixaria qualquer um aqui rico. 1% da fortuna desse homem. 1% deixaria qualquer um aqui rico. Só que eu queria falar com cada um de vocês, nós que somos filhos de Deus, que a herança que nós temos em Cristo Jesus é imensamente superior a qualquer herança que algum homem pode deixar para outro aqui na terra. A nossa herança é uma herança, primeiro, incorruptível. O Abílio Diniz deixou o dinheiro. Mas se esse dinheiro, inclusive, ficar parado lá na conta e ninguém mexer, sabe o que vai acontecer com o dinheiro parado na conta? Ele perde valor. O dinheiro hoje, ele vale menos amanhã. Se a gente não colocar ele corrigido por alguma coisa, a inflação come dinheiro. O dinheiro, se ficar parado, ele já é corruptível, ele acaba. A nossa herança é incorruptível. Ela é sem mácula. Porque os bens desse mundo, infelizmente, eles são produzidos e muitas vezes existe o mal em torno disso. Mas a nossa herança não, é sem mácula. Ela é imarcessível, essa palavra que não é comum a nós, mas ela é a ideia de uma herança que não perde o brilho. Ela é sempre vistosa.
ela sempre vai ser bonita, bela. A herança que Cristo preparou para a gente não perde o brilho. E é interessante que acontece o contrário. Quando mais nós descansamos e mais o tempo passa para a vida do cristão, entendendo qual é a herança que Cristo reservou, a herança se torna mais bela. Ela não perde valor, na verdade, só vai ganhando mais valor. Ela é reservada para nós, nos céus, que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Nós somos salvos por causa da fé. Agora, vejam só, a fé ela aparece aqui no elemento posterior à regeneração. Sabe por que nós temos fé em Cristo Jesus? Fé nessa esperança viva? Fé que um dia nós estaremos com Jesus para sempre? Porque o nosso coração foi regenerado, irmãos. Porque muitos vão atribuir a sua salvação à sua fé. Não, eu tenho grande fé e por isso eu sou salvo. Isso é uma verdade. Mas parece que só não podemos ler a meia verdade. Eu só tenho uma grande fé porque Deus regenerou meu coração. E Ele plantou a fé no meu coração para que eu pudesse crer em Cristo Jesus. E é mediante a fé de Cristo plantada em meu coração que eu tenho fé para a salvação. E eu sei que ela vai se revelar de maneira final no último dia, de maneira gloriosa. Então, nessa primeira parte, nós temos aqui as características e as belezas da salvação que envolve as nossas vidas. Nós que somos povo de Deus. Pedro escreve essa carta para o pessoal há 2000 anos atrás, que estava vivendo ali na Turquia, mas essa carta tem valor para nós aqui hoje, no século 21. Agora, o segundo ponto está no versículo 6 ao versículo 9. Nisto exultais, diz Pedro, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Se no primeiro ponto Pedro fala das características dessa salvação e como ela aconteceu, no segundo ponto, Pedro ele faz questão de falar que a nossa alegria aqui na história deve estar vinculada à convicção que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos felizes porque nós somos salvos. Mas veja só, a nossa alegria ela vai ser rodeada de tempos difíceis. Então ele fala assim, ó, nisso o quê? O que ele acabou de falar, da salvação, que nós alcançamos, na herança que nós temos, na viva esperança, e na herança bela que nós temos. Aí Pedro está falando, nisso vocês podem se exultar, podem se alegrar. Então, crente, se alegre na salvação que Deus te deu. Se exulte nela. Embora no presente, na nossa vida aqui cotidiana, corriqueira, nós possamos passar por provações. Porque esses crentes aqui estavam passando por provações. E Pedro está falando, alegre-se na salvação. É por isso que doutrina é muito importante, irmãos. Porque doutrina nos lembra de onde nós somos, de quem nós somos e para onde nós vamos. E isso traz alegria e apazigua o nosso coração, que às vezes está inquieto com as questões que estão acontecendo no nosso tempo. E Pedro está falando aqui, povo, assim, se alegrem. Mesmo que, por breve tempo, nesse momento, vocês estejam passando por tribulação. Porque ele fala aqui, é necessário, se necessário, fala assim, se necessário, sejais contristados por várias provações. Veja o versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro fala que a alegria do cristão tem que estar baseada na salvação que Deus nos dá. E muitas vezes, a salvação nossa, ela vai ser fortalecida pela nossa fé. E a nossa fé, ela vai ser refinada, ela vai ser fortalecida pelas provações. Então, não se engane. O que Pedro está querendo falar com esse povo aqui é, não ache que essa aprovação está chegando para vocês ao acaso. Deus mesmo sabe qual é a necessidade do povo dele ser provado. E muitas vezes, quando as provações vêm, é para que a nossa fé ela seja aumentada e ela seja refinada.
Eu ouvi de um pregador que disse o seguinte: é muito difícil a nossa fé ela ser aumentada ou acrescida somente pelo conforto de um banco de igreja. Muitas vezes nós apuramos a nossa fé quando, diante do que nós aprendemos aqui, nós vamos ali fora e enfrentamos as batalhas e os desafios do mundo. A nossa fé é aprimorada. A nossa fé ela é refinada. Mesmo que apurada por fogo, essa fé vai redundar em louvor. E Pedro aqui faz um negócio muito interessante. Se você só prestar atenção aqui comigo no versículo 3, ele fala assim, ó, bendito Deus, a primeira parte que nós lemos, Pedro está se incluindo no meio daquele povo. Ele fala assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou. Ele colocou, nos regenerou, ele está fazendo parte daquilo. Ele está falando assim, ó, a regeneração aconteceu para mim também. Eu faço parte de vocês. A salvação nos regenerou para uma viva esperança. Eu estou junto com vocês nisso aqui. Só que, lá no versículo 6, Pedro muda o verbo. Ele estava falando, se incluindo. Agora ele fala só daquele povo. Ele fala assim, ó, nisto exultais, embora no presente tempo vocês sejam contristados por várias provações. E ele está falando, e a fé de vocês vai ser confirmada. E aqui ele fala no versículo 8, porque esse povo, para quem ele está escrevendo, tem uma diferenciação de Pedro. Porque Pedro vai falar no versículo 8 assim, ó, a fé, né, do povo sendo trabalhada, aumentada, e Pedro distingue aquela fé daqueles irmãos da dele por um motivo. Versículo 8, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Pedro andou com o Senhor Jesus, Pedro viu o Senhor Jesus, Pedro comeu com o Senhor Jesus, Pedro abraçou o Senhor Jesus, Pedro deu um beijo no rosto do Senhor Jesus. O apóstolo, ele era apóstolo por causa disso, e ele se apresenta como um apóstolo. O fato dele se apresentar como um apóstolo é, eu andei com o Senhor Jesus. Agora, Pedro não está querendo desqualificar a fé daqueles irmãos, pelo contrário, irmãos. Pedro está mandando uma carta para aqueles irmãos e fala assim, a fé de vocês é uma fé nobre, porque vocês, mesmo não vendo Cristo Jesus, vocês amam a Cristo Jesus. Mesmo vocês não amando Cristo Jesus, vocês creem nele. Você lembra o que Cristo falou ali diante de Tomé? Porque Tomé, a gente às vezes só bate em Tomé, a gente sempre usa esse texto, né? Tomé foi um grande homem de Deus, tá, irmãos? Um grande homem. Mas Tomé realmente vacilou naquele momento de querer tocar em Cristo Jesus. E o próprio Cristo fala, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. São felizes aqueles que não viram e creram. Esse tipo de fé é o mesmo tipo de fé nossa. Eu não sei você, Cristiano, mas eu nunca vi o Senhor Jesus Cristo. Eu pretendo ver Ele. Eu vou amar ver o Senhor Jesus. Poder tocar nele e falar assim, meu Salvador e meu Redentor. Mas esse dia é um dia futuro. A minha viva esperança está aquecida por isso. Por isso. Mas nós cremos em alguém que nós não vimos. E esse crer só pode ser pela fé que Deus nos dá mesmo. Nós amamos ao Senhor Jesus, apesar de não o vermos pessoalmente, apesar de, inclusive, celebrarmos Ele aqui, a nossa fé é alimentada por isso. E ela é viva. E Pedro está falando que essa fé é uma fé extremamente refinada. Ela tem uma qualificação que difere, que nos faz distintos dos demais que não creem no Senhor Jesus. Nós amamos aquele a quem nós não vimos e somos trabalhados por Deus a crer mais em Cristo Jesus. E muitas vezes os caminhos que Deus coloca para isso são as provações diante de nós. São desafios que a nossa vida enfrenta. Tudo para aumentar a nossa fé. E a fé tem um objetivo que está no versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé. O fim aqui não é que acabou. O fim, a ideia, é a finalidade da fé. O objetivo para que a fé existe. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O que mais importa na vida, irmãos? Quando nós dermos o último suspiro, quando os nossos olhos se fecharem para essa história, quando o último som entrar nos nossos ouvidos e nós não escutarmos mais nada, quando a nossa vida se findar, o que mais importa nesse momento final é se a nossa alma estará salva diante de Deus. Então, o fim da nossa fé, de tudo aquilo que nós cremos, é para que sejamos salvos.
e Deus nos guarda até o dia final. É o que Pedro falou. E por fim, o último ponto, versículo 10 a versículo 12 fala, foi a respeito dessa salvação, de tudo isso que ele falou, né? Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, os quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Ou seja, Pedro está falando de algo tão glorioso, tão eterno, e falando assim, os profetas, que são homens que vocês têm com muito valor, esses homens investigaram, eles profetizaram, mas veja só, o profeta muitas vezes trazia as profecias, porque ele estava direcionado pelo Espírito, mas ele não tinha a compreensão exata daquilo que ele estava profetizando. Diferente agora desse povo, e nós estamos incluídos nele, que temos a revelação de Cristo Jesus, a sua obra e a sua salvação. Nós conhecemos a obra de Cristo Jesus, nós podemos acessar os evangelhos e entender o que Cristo fez por nós, irmãos, de maneira completa. Ninguém precisa ter dúvida de como Cristo salva, porque a Bíblia diz como Cristo salva. E a forma como ele se entregou. Mas os profetas não tinham essa dimensão. E Pedro está falando que esses homens piedosos, eles se exercitavam, investigavam para tentar encaixar e compreender um pouquinho dessa salvação. E Pedro está falando, agora vocês conhecem ela de maneira plena, está diante de vocês, então se alegrem por causa disso. O versículo 12 diz o seguinte, a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Ou seja, eles profetizaram algo que nem eles escolheram. Eles não viram Cristo Jesus nascer, morrer, ser ressuscitado e assunto aos céus. Eles não viram a descida do Espírito Santo. Eles tinham um grande interesse em entender como isso, mas eles não participaram. Mas ele está falando, vocês agora, vocês entenderam, vocês viram, vocês estão recebendo essa mensagem. É uma mensagem especial para vocês, que foi anunciada pelo Espírito Santo, que preparou esse evangelho da salvação. E ele termina aqui no final do versículo 12, coisas essas que os anjos anelam para escrutar. Ou seja, a obra de salvação, irmãos, é algo tão glorioso, que até seres perfeitos, porque os anjos são seres perfeitos, eles servem ao Deus Santo, e têm a sua santidade e a sua perfeição, até esses anjos, eles ficam assim, como que Deus está salvando pecadores? E como que essa salvação é tão perfeita e tão bela? Até os anjos têm um anelo em prescrutar a obra graciosa de Deus, porque, sendo criaturas, eles não têm todas as informações. Eles não compreendem todas as coisas como nós não compreendemos. Mas até os anjos têm interesse na obra de salvação que Deus deu aos homens. Porque ela é grandiosa e ela é gloriosa. É a forma com que homens pecadores, mulheres pecadoras, um povo que não era para ser chamado de povo de Deus, passa a ser chamado povo de Deus. Um povo que não podia ter a filiação de Deus e recebem de Deus o nome de filhos de Deus. Somos nós, irmãos. Os profetas, eles queriam entender muito melhor o plano de salvação da visão que eles tiveram. Os anjos anelam para escrutar todo esse plano de salvação. Esse plano de salvação está revelado diante de nós, irmãos. Eu não sei o que te alegra. Nós podemos ter várias fontes de alegria, mas o cristão genuíno, ele precisa de uma única fonte de alegria. Saber que Deus é o salvador da vida dele. E que Deus, desde a eternidade, preparou essa salvação. E o que acontece na nossa história, apesar dos desafios, é simplesmente para corroborar com a nossa salvação. Romanos 8, o apóstolo Paulo vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando Paulo está falando desse versículo, ele está falando, inclusive, e principalmente das provações que os crentes passam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, desafios sempre teremos,
lutas teremos, mas nós precisamos, para ser mais felizes nessa terra e nessa história, compreender o que Deus fez por nós. A salvação é que nos traz alegria. A salvação é que nos traz gozo, regozijo. A salvação é que nos traz celebração. Conhecer da salvação que Deus proporcionou a nós traz motivo para que a gente possa vencer mais um dia. Hoje é domingo, hoje é o primeiro dia da semana. Amanhã já é a segunda-feira. A segunda-feira traz os seus desafios, traz as suas lutas. Só que nós somos salvos na segunda-feira, igualmente nós somos no domingo. Tem crente que fica doido para chegar ao domingo só para ter um motivo de alegria. O domingo é muito importante. Irmão, mas a gente tem que ser alegre na segunda, na terça. Os desafios estão ali, o lombo está recebendo. Mas é isso mesmo, Deus está nos fortalecendo nessa semana. E nós somos, eu sou filho de Deus. A gente não pode ser aquele altivo, né? Eu sou filho de Deus e eu determino que nenhuma coisa mal vai acontecer na minha semana. Quem somos nós? Porque às vezes Deus vai querer refinar a nossa fé e Ele vai trazer alguns elementos que a gente vai até achar que é mal, mas Deus está fazendo aquilo para que a gente possa se entregar mais a Ele, ter confiança mais nele, ter a nossa esperança renovada em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles a quem Deus ama. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado por essa bela salvação que chegou a nós. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. E nós, Deus, confiados estamos em Ti, ó Deus. Sabendo que apesar de nós, o Senhor viveu uma vida por nós e morreu por nós. O Senhor, naquela cruz do Calvário, colocou todos os nossos pecados ali, Deus. E nós somos, Deus, de uma vez por todas, salvas pelo sacrifício de Cristo Jesus. Podemos, nessa noite, nos alegrar pela sua obra de salvação. Podemos dar glórias a Ti, ó Deus, porque nós somos adotados por meio da salvação em Cristo Jesus. Nós seremos recebidos na sua família. Nós já temos uma herança que não é corruptível, não tem nenhuma mácula nela, é uma herança que não perde o brilho. Essa herança é belíssima, é riquíssima, nenhum bem da terra pode ser superior a essa herança. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor já nos dá essa herança. Nós já temos a certeza, a convicção que um dia nós estaremos com o Senhor em glória, desfrutando da sua presença, Deus. E isso nos basta, porque a sua presença, Deus, será a única coisa que nós precisamos para ter a nossa vida renovada diariamente diante do Senhor em perfeição e glória. Louvado seja o Senhor. Nos mantenha firme nessa história, Deus, enfrentando os desafios que nós temos no dia a dia, mas nos mantenha firme com a alegria que nós devemos ter na fé em Cristo Jesus. Renova a nossa fé, aumente a nossa fé. Coloque no nosso coração, Deus, palavras que nos animam e que nos reanimam dia a dia. Bendito seja o Senhor. Obrigado pela grande obra de salvação. Essa obra, Deus, que os anjos anelam para escutar, que os profetas, Deus, também queriram investigar. Ó, Deus, nós podemos conhecer de maneira plena. Obrigado pelo teu evangelho revelado a nós. Obrigado pela obra de Cristo Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo que nos ilumina a entender as suas palavras e o teu evangelho. Essa é a nossa oração, em nome daquele que nos salvou e nos regenerou, o Senhor Jesus Cristo. Amém.